Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina e hoje eu tô aqui pra gente revisar alguns pontos, especialmente aí para a prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, se você vai fazer esse concurso, já tá sabendo aí, né, que você vai trabalhar com a banca FUMARC. Nós temos algumas questões de direitos humanos dentro do edital para trabalhar, né? Temos muitos tópicos, inclusive a FUMARC é muito rica nessa questão aí dos tópicos, foi bem detalhado, vai desde os tópicos ali principais de direitos humanos, quando a gente vai falar de teoria, afirmação e etc., até os tópicos mais abstratos, assim, de segurança pública, cidadania, democracia, enfim. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai trazer alguns dos principais pontos da matéria que podem ser cobrados aí na sua prova. A gente não consegue, obviamente, abordar todo o edital, mas a gente vai traçando aqui um caminho por onde a FUMARC pode estar percorrendo aí em busca das suas questões. Então, a gente vai começar aqui, né? Vamos começar pelas características, né, dos direitos humanos. A gente sabe que os direitos humanos, eles têm algumas características, né? A gente estuda isso logo na primeira parte aí de direitos humanos. Quem já está estudando para o concurso já viu isso aí com certeza. A gente vai dar uma revisada, né? A questão da historicidade, ou seja, os direitos humanos, eles não são de hoje. Os direitos humanos, eles foram sendo construídos, né? É uma questão que a gente não põe para agora. Os direitos humanos surgiram e pronto. A gente vê em toda uma construção histórica. Tanto é que dentro do seu edital, nós vamos ter aí a questão da construção e da afirmação histórica dos direitos humanos. Então, se você quer aprofundar, por exemplo, os seus estudos nessa reta final a respeito da questão histórica dos direitos humanos, você vai ter que ter uma noção aí, por exemplo, desde a Magna Carta de 1215, né, a Magna Carta da Inglaterra, que a gente começa a trabalhar ali a questão do homem de frente com o Estado, querendo impor limites, né, querendo frear as arbitrariedades do Estado, até ali as declarações, por exemplo, a Declaração da Virgínia, né, a gente tem como marco ali, um ponto principal ali como marco histórico dos direitos humanos, quando a gente toca nesse problema, nessa questão de ter os direitos humanos pela primeira vez, fica como marco de referência aí pra gente. E a gente vai ter também, né, então a gente está indo ali de 1215, né, passa pela Idade Média, vai evoluindo, nós vamos ter aí Bill of Rights, nós vamos ter também, né, como eu disse, a Declaração da Virgínia, e nós vamos ter aqueles precedentes históricos que são sempre citados, né, costumam ser cobrados em prova, né, quando a gente pensa ali, por exemplo, na questão do direito humanitário, da Liga das Nações, na OIT, né, a gente tem essa referência aí do que precedeu a nosso, por exemplo, sistema global que a gente tem hoje, né, que a gente vai trazer aqui na aula, a gente tem isso de referência, o direito humanitário, lembrando aquele que é voltado para a questão dos feridos da guerra, né, da população civil e não para a guerra em si. Quando a gente fala em direito humanitário, a gente não está vendo alguém lutando em prol do lado A ou do lado B. Nós estamos vendo uma intervenção para poder cuidar dos feridos, dos doentes, do consequente da guerra, né? Cuidar da população civil, que não tem nada a ver com o conflito armado ali, para poder cuidar dessas pessoas, garantindo-lhes seus direitos humanos, garantindo um tratamento digno, né? Um cuidado especial ali neste momento de conflito. Na Liga das Nações, a gente sabe aí, né, que ela durou por volta de 2 anos, né, que ela foi efetivamente aí trabalhada. Depois ela dá lugar à ONU, ela não deu muito certo, ela vem após a Primeira Guerra, tanto é que não deu certo que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E temos a OIT também, que é a Organização Internacional do Trabalho, também pode ser considerada um precedente quando ela trata da ideia de direitos humanos voltado para essa seara trabalhista a nível internacional. Então, a característica da historicidade é uma das que a gente vai trabalhar em direitos humanos. Outra característica que a gente tem é a universalidade, ou seja, direitos humanos são para todos, sem qualquer distinção. Nós sabemos que para ter direitos humanos, né, e direitos humanos é uma palavra um pouco complexa, a gente não consegue conceituar muito bem, né, definir isso é direitos humanos. É uma palavra que pode ter vários significados, né? A gente tem um conceito aí que abre precedentes para várias interpretações. Mas o básico do básico dos direitos humanos é que são direitos que toda pessoa tem. Basta nascer humano para ter esses direitos. Então, são direitos universais. Nós não fazemos distinção entre as pessoas para poder concedê-los, né? Os direitos humanos.
A essencialidade, né? Os direitos humanos, justamente por essa questão de bastar nascer ser humano, né? Bastar ser uma pessoa para ter os direitos, a gente entende que eles são inerentes às pessoas, né? É alguma coisa que você traz ali consigo desde o seu nascimento. E tem muita correlação com a própria dignidade da pessoa humana, que é tão defendida, né? E sempre a gente traz à tona nas aulas de direitos humanos também. A gente tem a questão da irrenunciabilidade e também da imprescritibilidade. São características que dizem que os direitos humanos, eles não podem ser renunciados. Eu não posso abrir mãos dos meus direitos humanos. Eu não quero mais. E imprescritibilidade, a gente vai pensar que eles não têm um prazo, eles não prescrevem. Os direitos humanos perduram ali juntamente com a sua condição humana. A gente não pode confundir na hora da prova, é o seguinte: eu tenho direitos humanos imprescritíveis. Isso está certo, é uma característica dos direitos humanos. Mas, em termos de reparação civil, né, quando ocorre alguma violação ali dos direitos humanos, aí sim eu posso pensar em prescrição. A prescrição da reparação em si, tá? Mas em relação ao meu direito, não, o meu direito ele não prescreve, tá? Então tem essa característica de imprescritível. Além das características, a gente pode falar aqui também, dentro dessa parte de teoria geral aí que pode ser cobrada no seu concurso, da questão da teoria geracional de Karel Vazak. Então, Karel Vazak, né, francês, veio com uma teoria ali nos anos 70 a respeito das gerações ou dimensões dos direitos humanos. É uma teoria muito importante que a gente utiliza até hoje. Então, a gente vai tratar ali da ideia de direitos humanos em pelo menos 3 gerações, ou 3 dimensões, como vocês preferirem. Na questão de serem 3 gerações, a gente vai entender a teoria de Karel Vazak como uma teoria clássica. Então, se eventualmente cair na sua prova aí uma pergunta a respeito da teoria clássica geracional, está falando sobre essa primeira, segunda e terceira geração. E o que seria isso? Quando a gente fala em gerações, nós estamos dividindo os direitos. Então, nós vamos falar que nós temos liberdade, igualdade e fraternidade. E vamos dizer que os direitos voltados para a liberdade são os de primeira geração. São aqueles direitos que a gente já nasce com eles, né? De fato, como a gente disse, direitos humanos estão ligados à própria pessoa. Mas são direitos seus que o Estado não precisa fazer nada. O que ele deve fazer é se abster. Ele não deve intervir, ele não deve atrapalhar o exercício do seu direito. Então, direito à vida é um direito de primeira geração. O Estado deve se abster em que sentido? Não deve te matar. Simples assim. Então, direitos de segunda geração. A gente vai pensar na ideia de igualdade, né? Olha como a gente está lá na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, aqueles ideais, né? Então, quando a gente pensar em igualdade, aí a gente vai querer comparar o coleguinha com a gente. Nós queremos que o coleguinha, que todos os coleguinhas e eu, né, sejamos tratados da mesma forma. E aí a gente já não está falando mais dos direitos básicos ali da liberdade, que eu tenho, que a gente chama de direitos civis, direitos políticos, né? A gente começa a falar dos direitos econômicos, sociais, culturais e direitos que o Estado precisa atuar. O Estado precisa trabalhar ali, fazer a sua parte para que todos tenham acesso igualitário a esses direitos. Exemplos de direitos: direito ao trabalho, direito à educação, são direitos aí que a gente vai enxergar como direitos de segunda geração. Então, a gente vai ter a primeira geração. Coloquei um resuminho aqui para vocês, né? Vocacionados às prestações negativas, ou seja, o Estado fica de braço cruzado, não tem que intervir, não tem que fazer nada, em tese, né? Ele tem que cuidar para que você não sofra as limitações ao seu direito, que é nato, é um direito a seu jus natural, né, que a gente fala. Na segunda geração, não, a gente vai buscar a igualdade, né, e uma igualdade social, o bem-estar social, essa é uma palavra que pode vir aí na prova de vocês, e aí o Estado deve ter esse papel ativo, né, esse papel vigoroso, o Estado deve estar atuante ali nos programas, ações, projetos, para poder garantir à população o acesso a esses direitos.
E aí a gente vai ter ainda uma terceira geração. O que seria nessa terceira geração? São os direitos da comunidade. Então, por isso a gente vai levar como referência a palavra fraternidade. Nós vamos ser fraternos, solidários uns com os outros. E vamos começar a pensar não apenas nos meus direitos civis e políticos, não apenas nos meus direitos econômicos, sociais e culturais, mas numa forma mais universal, uma forma mais que abarque todo mundo, né? E aí, quando eu pensar, por exemplo, em questão de terceira geração, eu posso trazer, por exemplo, uma ideia de um meio ambiente, né? Tem um doutrinador que ele até fala, né? A quem pertence o ar que nós respiramos? Não é meu, não é seu, né? Ele é nosso, ele é coletivo. Essa ideia de coletividade é que tem a ver com a nossa terceira geração aqui, de acordo com Karel Vazak. Mas não foi ficando só por aí. Quando a gente estava ali em meados do século XX, a gente começa a ver um movimento para desenvolver novas teorias geracionais. Hoje, se a gente for parar e ler todas as doutrinas e buscar todas as referências, a gente chega até uma 8ª geração de direitos. Só que, na verdade, o que a gente percebe é que não são gerações, não são dimensões de direitos. Na verdade, é a réplica dos próprios direitos que a gente já consegue encaixar nessas 3 gerações. Até a 4ª e a 5ª, elas são um pouquinho exageradas, mas, como às vezes pode cair aí na prova para vocês, né, fugir um pouco da clássica, eu trouxe para a gente falar um pouquinho. Então, o percursor dessa ideia, né, vai ser o Paulo Bonavides. A gente vai ter a ideia aí da 4ª geração, como ele explica para a gente, né, a exigência de se criar uma 4ª geração, segundo ele, é para o direito de participação democrática, direito ao pluralismo, à bioética e aos limites de manipulação genética. Quando a gente pensa ali na questão política, a gente já consegue visualizar esses direitos lá na primeira geração. Porque quando a gente fala de direitos civis e políticos, ali a gente tem sufrágio universal, participação popular, intervenção do povo no governo, que já vem lá desde a Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas, ainda assim, ele optou por desenvolver essa ideia de 4ª geração, ele difunde essa ideia de 4ª geração, e a gente toca muito nela voltada para essa questão da bioética, né? Essa questão do desenvolvimento genético, né? Que foi acontecendo ali já no século XX, a gente começa a ver alguns movimentos, né? Tem aquele caso da ovelha Dolly, e dali por diante é que a gente já começa a tratar dessa ideia. Depois a gente vai ter também a 5ª geração, também foi desenvolvida por ele, né? Tanto a 4ª quanto a 5ª são de Paulo Bonavides, e ele fala de uma ideia de direito à paz, né? Uma paz a nível mundial, né? Que abarque ali toda a humanidade. Se a gente pensar também, está incluída ali na ideia de fraternidade. Mas para não criar contenda, a gente não quer brigar com o doutrinador, a gente quer passar na prova, vocês levam aí a teoria geracional clássica, que são as 3, lembrando de igualdade, liberdade e fraternidade, e vai levar também aí para a prova, né, deixa de cantinho aí na cabeça, a ideia da 4ª e da 5ª. Nas demais, 6ª, 7ª, nem vou entrar com vocês, porque eu sei que não vai ser cobrado, ok? Agora, eu queria falar um pouco com vocês a respeito da estrutura normativa, né? Cai aí no edital de vocês, tem um tópico em direitos humanos que pede as estruturas normativas do sistema global e do sistema interamericano. Antes, a gente precisa entender o que de fato são esses sistemas, né? A gente sabe que a gente trabalha com uma ideia de sistema global, uma ideia de sistema regional e uma ideia de sistema doméstico. Então, começando de baixo para cima, o sistema doméstico é o sistema normativo do seu país, é o sistema normativo in loco. Quais são as leis que estão cuidando ali a respeito dos seus direitos dentro do seu país, onde você está vivendo, no seu estado, no seu município, no seu país. A gente vai considerar essas como doméstica. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a referência bibliográfica utilizada pela FUMARC a gente observa que o doutrinador, ele é o precursor aí dessa ideia, ele desenvolve muito essa fala de direito doméstico, né? Ou de sistema doméstico, de normas domésticas, ele gosta de utilizar esse termo. Então, vocês não precisam estranhar caso apareça na prova de vocês. Agora, além do doméstico, o que mais eu tenho? Para outro nível, eu tenho sistemas regionais. Então, eu vou ter 3 sistemas regionais devidamente reconhecidos, né? Que vão ser o sistema africano, o sistema europeu e o sistema interamericano. Eu tenho um sistema doméstico, que é do meu país.
e eu tenho sistema de regiões. Então, ali abarca a região África, ali abarca a região Europa e aqui abarca a região interamericana. No nosso caso, da nossa prova, pediu só a respeito do sistema interamericano. E por quê? É porque é exatamente o sistema no qual a gente está inserido, né? Nós fazemos parte desse sistema interamericano e a gente vai falar dele um pouquinho. Agora, sobre o sistema global, aí sim a gente está falando de um sistema universal, um sistema de fato, né, que abarca todos os países interessados aí na participação desse sistema. E aí a gente já está falando no nível ONU. Então, quando eu coloquei aqui para vocês, né, eu trago aqui uma estrutura para vocês levarem para a prova do que seriam as normativas relacionadas ao nosso sistema global. Então, eu começo lá pela ideia da ONU, né? Então, a gente sabe. Tivemos aí vários momentos na história em que vimos a questão da arbitrariedade do Estado, né? Precisávamos limitar o poder do Estado. Aí a gente está lá na parte de afirmação de construção histórica e afirmação dos direitos humanos. A gente sabia que precisava limitar o poder do Estado, começam a ser editadas normas, né? Então a gente começa a pensar em como proteger o indivíduo contra essas arbitrariedades. Mas, para além disso, a gente ainda foi evoluindo em conflitos. Então, nós tivemos a questão da Primeira Guerra Mundial, aí, como eu disse para vocês, tivemos a Liga das Nações, que foi uma tentativa frustrada de criarmos mecanismos de proteção, né, para evitar esse conflito, e também um mecanismo de diálogo, né, que a gente pudesse ali articular entre os países para resolver as situações sem a necessidade de guerra. Tanto é que não deu certo que eclodiu a Segunda. E aí, da Segunda Guerra em diante, observando as barbáries, observando todo o prejuízo, né, toda a devastação que gerou em decorrência daquela guerra, aí sim surge a ONU. Então, em 1945, primeiro semestre ali, terminou a guerra. Em junho, mais ou menos, de 1945, a gente vai ter a carta criando a ONU. Então, através de uma carta, a Organização das Nações Unidas ela é criada. Dentro da Organização das Nações Unidas, nós temos uma Assembleia Geral. Então, ali em 1948, nessa Assembleia Geral, nós tínhamos 58 países. Então, nós tínhamos 58 países membros, né, que participavam ali das ideias da ONU, compactuavam daquela ideia de paz, de que era preciso fazer alguma coisa, que precisava ser tomada alguma providência por parte dos países para que nunca mais acontecesse uma guerra daquele nível, né? Então, o que foi feito? Vamos fazer um documento, né, uma resolução aqui para a gente poder colocar direitos básicos que a gente vai se comprometer a garantir. E aí, através da resolução 217-A, na Assembleia Geral foi apresentada ali em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração ela é muito importante quando a gente fala em direitos humanos, porque ela é um marco, né, dos direitos humanos a nível mundial. Tanto é que ela encabeça aí a nossa ideia de sistema global e de instrumentos normativos. Então, a primeira ideia de instrumento normativo que a gente tem é justamente a declaração, que a gente chama aqui nas aulas de DU/DH para a gente abreviar, né? Na DU/DH, eu tenho 30 artigos que vão trazer para mim referências sobre os direitos civis e políticos e também sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, na DU/DH, com base na teoria de Karel-Vazak, eu tenho direitos previstos de primeira e segunda geração. Porém, a DU/DH já abre um precedente para que eu também pense a respeito dos direitos de terceira geração. A DU/DH, lá em 1948, não veio falando de um meio ambiente, de cuidar, né, da sustentabilidade, de ter controle sobre as mudanças climáticas, não veio falando sobre nada disso, mas abriu a ideia da fraternidade para que a gente pudesse evoluir ali dentro dos nossos instrumentos normativos e chegar a essa necessidade da terceira geração. Então, efetivamente, o que eu tenho na DU/DH? Eu tenho direitos de primeira e segunda geração, mas eu tenho uma portinha ali para poder abrir os caminhos para poder falar da terceira geração também no futuro. Olha só, o que a gente vê além da DU/DH na nossa estrutura normativa? A DU/DH, ela foi feita através, como eu disse para vocês, de uma resolução lá da Assembleia Geral. Então, nessa Assembleia, né, dos 58 países ali, 48 aprovaram, 8 se absteram,
2 não foram, né? 2 estavam ausentes e ninguém votou contra. Foi aprovada. Só que ela foi aprovada como uma resolução. Eles resolveram que eles gostariam de aplicar aquelas regras, né, de respeitar aqueles direitos básicos e mínimos para garantir a dignidade das pessoas daqueles países, né, cuidar das pessoas num nível global. Mas ali não tinha nenhum mecanismo impositivo, não tinha nenhuma ferramenta que dissesse, olha, você tem que fazer isso, todo ser humano tem esses direitos, e se você não fizer, você vai ser punido dessa forma. Não tinha. Então, a gente estava saindo ali de um momento pós-guerra, o ideal era que de fato não tivesse. Foi até pensado nessa maneira porque a intenção era aprovar o documento, como se fosse ali um compromisso. Vamos tentar fazer isso. Porque quando a gente lê a DUDH, a gente observa ali, né, ela tem 7 considerandos, que a gente chama de preâmbulo ali, aí considerando a dignidade da pessoa humana, considerando que percebemos as barbáries da guerra, consideramos que percebemos a necessidade de haver um regime, né, para cuidar dos direitos humanos, considerando, estamos aqui aprovando esse documento, que é uma resolução onde a gente quer que todo ser humano vai nascer livre, vai ser igual em direito e dignidade, em deveres, e assim por diante ela vai desenvolvendo, né? Aí tem acesso à educação, os direitos do trabalho, direitos políticos, de nacionalidade, vai falar sobre exílio, vai falar sobre asilo político e assim por diante, né? É bom, pessoal, dar uma paradinha nos estudos na véspera e falar assim, hoje eu vou dar uma lida na Declaração Universal. Porque quando cobra DUDH, cobra assim o texto mesmo de lei. Então é bom a gente ler ali, compreender, né? Para a gente poder conseguir responder bem as questões. O que foi feito ali? Se eu tenho a DUDH em 1948 e ela não tem essa força mesmo, essa pressão cogente, ela não tem essa vinculação, eu vou esperar um tempinho e aí sim eu vou apresentar um pacto. Nesse pacto, aí eu vou obrigar os estados a se comprometerem de fato e eu vou poder cobrar deles. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou desmembrar, eu não vou ter apenas um pacto sobre tudo que fala na declaração. Eu vou fazer 2 para não dar briga, porque eu tenho um momento ali onde eu tenho socialismo versus capitalismo. Então, às vezes eu falo assim, olha, eu preciso implantar direitos civis e políticos, a gente precisa efetivar esses direitos. O capitalista fala para mim, beleza, consigo fazer isso agora para você, porque eu, enquanto Estado, não preciso fazer nada. Eu não tenho que fazer nenhuma ação, eu vou me abster. Agora, olha só, capitalista, eu também estou querendo colocar aí alguns direitos relacionados à questão econômica, questão social, questão cultural, e eu vou precisar que você faça algumas coisas. Você vai ter que ter um papel ativo, você vai ter que desembolsar, vai ter que fazer programas, vai criar ações dentro do seu estado. Aí ele, não, pera, isso aí vai mexer no meu bolso, eu não tenho condição, acabei de sair de uma guerra, não vou assinar isso não. O que foi feito ali naquele momento? Para não ter problemas em relação à assinatura e buscar mais pessoas, né? Pessoas que eu digo mais países, né? Mais Estados-membros, para efetiva participação naquele momento, a gente desmembra o que a gente tem na declaração em 2 pactos. Então a gente vai ter aqui o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a gente vai ter o outro pacto que é referente aos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, eu te dou 2 pactos para você assinar. Nos 2 fala sobre direitos que eu estava tratando lá na declaração. Mas aí você assina esse ou o outro, ou você assina os 2 e de fato se compromete. E para não piorar a situação, tem uns assuntos muito sensíveis que a gente queria colocar também no pacto. Mas aí não vamos fazer isso não. A gente vai fazer uma coisa que a gente vai chamar de protocolo facultativo. Então aqui, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a gente tem 2 protocolos facultativos. E no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a gente tem um. Esses protocolos facultativos, eles vão tratar, por exemplo, né, em relação aos direitos civis e políticos, eu vou ter um pacto facultativo que fala sobre a abolição da pena de morte. Esse pacto vai dizer o seguinte, se você, país, tem pena de morte, você se compromete a abolir. Se você, país, não tem pena de morte, você se compromete a nunca ter. E se você, país, já teve pena de morte, você se compromete a nunca mais voltar a fazer isso. Por que é feito esse protocolo? Eu vou tirar esse assunto sensível de dentro do pacto e isso vai permitir que mais pessoas assinem. O
Quem não concorda com a ideia da abolição da pena de morte só não vai assinar o protocolo facultativo. E foi isso que aconteceu. Ficou muito mais fácil. Os outros protocolos, eles tratam sobre as comissões, né? Então a gente vai falar, aliás, sobre os comitês, né? A gente vai falar ali que a gente vai ter comitês de direitos humanos que vão investigar, cuidar, acompanhar a situação das violações, né? Então, eu coloco isso também em protocolos facultativos. Se você quiser, você assina. Se você não quiser, não assina. Tanto é que o Brasil, por exemplo, não ratificou o protocolo. A gente vai ver daqui a pouco, né? Deixa eu ver se está até no próximo slide. Não, mas mais para frente a gente vai falar sobre o que o Brasil fez ou não, e vocês vão ver que o Brasil não concordou com tudo. Então, não impede que você faça parte, né? Você está ali dentro da ideia da ONU, você está concordando com os direitos humanos, você concorda com os direitos civis e políticos, você concorda com a ideia dos direitos econômicos, sociais e culturais. Quem é socialista concordou de cara, né? Então, países socialistas ali não teve muita implicância, ainda bateu no peito e falou, não, eu socialista consigo garantir isso tudo para a minha população. Eu não vou ficar preocupado com dinheiro, não, eu vou fazer sim, direitos sociais para todos. Agora, quem é capitalista já ficou com o pé ali meio atrás, vou ter que fazer ações, isso vai custar caro, não estou pronto, né? A guerra acabou de passar, não quero. Aí o que foi feito? A gente dá essa opção de 2 pactos, né, que voltam lá para a DUDH, mesmos referenciais, mas para ficar uma coisa mais forte, né? Pacto, olha só a palavra, né? O compromisso que a gente faz. E aí, para não piorar a situação e não afastar os países, a gente tira os temas mais sensíveis que a gente queria falar, que são os comitês e a questão da pena de morte, e coloca em protocolos facultativos. Esses documentos, eles formam a ideia que a gente tem de normas de alcance geral do sistema global. Então, se cair aí na prova para vocês a respeito da estrutura normativa, vocês vão pensar na estrutura normativa do sistema global, nas normas de alcance geral, na DUDH, nos pactos e nos seus protocolos facultativos. Isso tudo forma o que a gente chama de Carta Internacional de Direitos Humanos. E aí, quando você pensar também em estrutura normativa, além da geral, a gente vai ter a questão das normas especiais. Essas normas especiais, elas foram feitas para cuidar das pessoas mais vulneráveis. Aquele grupo, aquela minoria na sociedade que carece de maior atenção, de maior cuidado para fazer valer não apenas a isonomia formal, mas também a isonomia material. Então, nós vamos ter aí mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências, refugiados, a população LGBTQIA+. Inclusive, acho que no edital de vocês tem um tópico específico sobre isso, né? Direitos humanos das minorias e dos grupos vulneráveis. Essas normas aqui, que têm esse caráter especial, elas são voltadas para esse público. Então, dentro da nossa estrutura normativa, a gente vai ter aí as convenções, né? Convenção contra a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos, degradantes. Por quê? Lá na DUDH, a gente fala lá nos artigos 4º e 5º que a gente não aceita 2 coisas. Ninguém vai poder ser escravizado e ninguém vai poder sofrer tortura. Lá vem falando, né, escravidão ou servidão, tratamento degradante, desumano, cruel, enfim. Vocês vão levar para a prova o seguinte: escravidão e tortura não pode. Não pode em nenhuma hipótese? Em nenhuma hipótese. Mas os direitos não são relativos? Os direitos são relativos, mas para direitos humanos, tortura e escravidão não admitem nenhum tipo de relativização. Então, nós vamos dizer que eles são, sim, direitos humanos absolutos. Pode responder isso na prova. E outra, quando você vê uma questão lá na prova que for voltada para essa questão de escravidão e tortura, observa a vírgula. O examinador, ele costuma colocar umas pegadinhas. Não se admite tortura, exceto nos casos de crime hediondo. Então, quer dizer, a pessoa cometeu um crime hediondo, uma das formas que eu posso puni-la é com a tortura. Não, né, gente? Não faz sentido. Não se admite a escravidão, a não ser na situação X. Não tem vírgula, não tem situação X ou Y. Não pode e pronto, absoluto. E aí a gente vai ter também a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, em relação ao racismo, em relação aos direitos da criança e assim por diante. Também fazem parte da estrutura normativa,
não acredito que quando a gente pensar na estrutura normativa, nesse tópico específico, a banca vai cobrar de vocês os detalhes dos documentos. Mas como vocês têm um tópico específico no edital a respeito das minorias, vale a pena sim dar uma lida a respeito desses tratados, né? Pra gente não chegar lá cru na hora da prova. Não dá para trazer eles todos aqui hoje, mas ficam aí de referência para vocês alguns nomes, né? Que podem ser mais cobrados. Aí a gente vai ter também, né, o que eu estava querendo falar para vocês, que no Brasil a gente é muito a favor da ideia dos direitos humanos, no papel, né? A gente gosta muito, enquanto país Brasil, de estar sempre participando. Então, tem a ONU? Eu vou. Assembleia Geral? Tô lá. Primeiro documento da declaração lá, aprovação na Assembleia Geral da Declaração Universal de Direitos Humanos, Brasil presente. Tem convenção? Vou aderir. Quero trazer para o meu país, vou ratificar. Ok, isso tudo o Brasil faz. O Brasil gosta de estar participando. O Brasil ratificou a maioria dos tratados. Só que aí é importante a gente ter essa noção. O Brasil ainda não reconhece a competência dos seus órgãos de supervisão e monitoramento. Ou seja, aquela ideia lá do comitê que eu estava falando para vocês, protocolo facultativo, os respectivos comitês de direitos humanos, o comitê contra a discriminação racial, contra a tortura, no que tange à apreciação de denúncias de casos individuais de violação dos direitos humanos. Ou seja, existe esse mecanismo, né, eu permitir que o país seja denunciado em caso de violação de direitos humanos a esses comitês, e aí o comitê aprecia essa denúncia, faz os relatórios, indica as medidas que devem ser tomadas. O Brasil, ele não concorda com isso, então ele não trouxe isso para o nosso ordenamento. É importante a gente ter isso em mente na hora da prova. Mas, no geral, a gente pode sim dizer que o Brasil tem esse viés humanitário aí. Falou que tem uma ideia de participação, aí tem uma convenção, né? Vai tratar de direitos da criança, direito da mulher, direito da pessoa com deficiência, o Brasil está lá, participando. E aí, tanto é que ele estava presente, né? Naquele primeiro momento ali da criação da ONU, quando a gente fala que tinham 58 países ali na Assembleia Geral para aprovação da DUDH, o Brasil estava lá também. Então, a gente vê que o Brasil está sempre participando ali. Mas, nesse caso, o Brasil preferiu ficar de fora. Até porque é prejudicial para o Brasil, no sentido de que a gente viola, sim, muitos direitos humanos. E aí, quando a gente fala de apreciação, a gente está falando de um mecanismo também de sanção, né? De controle e sanção. E o Brasil ficou um pouquinho de fora dessa. Então, pessoal, por enquanto, a gente vai falar aqui, né? Só essas ideias gerais do sistema global. Eu vou dar uma paradinha para a gente poder retomar a aula daqui a pouco, falando sobre o sistema interamericano e a sua estrutura normativa. E também dando sequência a alguns outros tópicos do edital de você. Segura aí que daqui a pouco eu volto, tá?
Voltamos, pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo e vamos falar sobre o sistema interamericano. Como eu disse para vocês lá no começo do primeiro bloco, a gente tem a ideia aí de 3 sistemas regionais, o africano, o europeu e o interamericano. Os 2 primeiros não caíram no edital de vocês. Também tem uma ideia de um 4º sistema, que seria um sistema que de fato não tem uma matriz formada, né? Voltada, e por não ter essa matriz formada, a gente não vê muito em concurso, que era a ideia do sistema árabe, né? Ou da Liga Árabe, que foi formada aí, mas não tem essa estrutura normativa como a gente está vendo aqui nos outros sistemas. Então, especificamente sobre o sistema interamericano, o que a gente precisa entender? Assim como a gente tinha a cabeça do nosso sistema global, a ONU, na questão do sistema interamericano, a gente vai ter a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Ela surge ali em 1948, né? Ela é criada em 1948, mas entrou em vigor de fato em 1951. E a ideia da OEA é a mesma ideia que a gente tem a nível global. Então, a ideia de promoção de paz, né? De uma ideia de cooperação, proteção dos direitos humanos e mais uma busca pela democracia. Porque a gente vai enxergando ao longo do estudo dos direitos humanos que a democracia ela é uma ferramenta essencial para o exercício dos direitos humanos. A democracia e a cidadania. Tanto é que vem aí também como tópico do edital de vocês. Então, a gente precisa ter essa noção de que democracia, cidadania, educação e cultura em direitos humanos, tudo ajuda a promover o conhecimento e entendimento dos seus direitos para que você possa exercê-los e também cobrá-los. E dentro dessa ideia, a gente também vai ter a mesma noção que a gente tinha lá no sistema, na ideia do sistema global. A gente tinha as normas gerais, as normas específicas. Aqui a gente pode ter como norma geral a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um dos mais importantes documentos que a gente vai trabalhar aí, também chamado de Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ratificou, né? E, inclusive, teve a discussão a respeito do status, né? Do status constitucional. Não sei se vocês se lembram, né, a respeito disso, mas uma coisa que sempre é tocada quando a gente fala em Pacto de São José é a respeito da ideia do devedor infiel. Então, a gente pode prender o devedor infiel, pode ter dívida pode ter prisão por dívida civil, e aí ficou esse debate por causa do pacto, né? E a gente tem a questão, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre os tratados, né, a incorporação, sobre a Constituição, e a gente vai ver, né, como é que funcionou isso aí. A gente também tem, na mesma ideia que a gente teve ali da estrutura normativa do sistema global, a gente também vai ter protocolos aqui. Então, a gente vai ter um protocolo adicional a respeito dos direitos econômicos, sociais e culturais, e nós vamos ter um protocolo adicional a respeito da abolição da pena de morte. Segue na mesma linha da DUDH. Então, se você não tem tempo, nossa, professora, deixei direitos humanos para a última hora, não parei para estudar, devia ter dado mais atenção para a matéria, estou arrependido. Além da aula que a gente está dando aqui agora, se você vai parar para dar uma lida, eu indico dar uma lida na DUDH, são 30 artigos essenciais que você precisa saber para a prova, e também indico você fazer essa ideia de comparativo, né? O que eu aproveitei ali da ONU para a OEA? Quais foram os ideais, o que a gente foi desenvolvendo. Fora isso, você pode apenas levar na sua cabeça aí as ideias, né, dos documentos, né, das declarações, né, do Pacto de São José, que é muito importante, e o que a gente vai trazer aqui na aula. Por quê? Os elementos de artigos, né, não vai ter uma citação específica, na Declaração Americana de Direitos Humanos está falando especificamente isso no artigo tal. É mais improvável que seja cobrado assim na sua prova. O que a FUMARC busca de você é saber se você sabe distinguir esses 2 sistemas, se você consegue compreender qual sistema é global e qual que é regional e quais são os elementos que o compõem ali. Então, se você está pensando na ONU, você sabe que tem a DUDH. Agora, se você está pensando na OEA, você sabe que tem o Pacto de São José. É isso que ela quer. Quer que você saiba também a respeito dos pactos, dos protocolos facultativos e assim por diante. Então, você observa, olha só,
A gente tem os direitos econômicos, sociais e culturais de novo num protocolo, a gente tem a pena de morte de novo num protocolo. A OEA vem apenas reforçando, não é que ela não seja diferencial, não é que ela não seja importante, mas ela vem reforçando a ideia que a gente já tem lá na ONU. E na OEA a gente vai pensar em 35 países membros, né? São os países aqui da América, Caribe e assim por diante. Eu coloquei aqui para vocês algo, né, relacionado ao texto de lei que talvez possa ser cobrado na prova, que aí é um aspecto importante que eu quis dar mais atenção. Os estados signatários desta convenção, ou seja, lá do Pacto de São José, comprometem a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e garantir seu livre e pleno exercício a todas as pessoas que está sujeita à sua jurisdição sem qualquer discriminação. Então, talvez trechos, né, se for para cobrar algum trecho, seja relacionado ao compromisso que esses 35 países fizeram. Não sei, né, desses 35 dentro da OEA, né, porque na verdade no Pacto de São José são 25, se eu não me engano. Como meio de proteção dos direitos e liberdades, a Convenção criou 2 órgãos. Esses 2 órgãos, a gente precisa falar deles com muito cuidado e atenção. Eu acho que vem uma questão, pelo menos, cobrando esses órgãos. Então, a gente vai falar a respeito da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana. Então, o que eu tenho de mais importante, de mais substancial para ser cobrado em concurso aí a respeito da declaração? Eu tenho a criação desses 2 órgãos. Para que servem esses órgãos? Esses órgãos são órgãos de monitoramento, né? São basicamente órgãos de controle aí para poder verificar se está sendo válido o que está disposto na declaração. Ou seja, eu tenho uma convenção americana, eu tenho um Pacto de São José, que é o nome fictício aí que a gente dá ao documento, né, o apelido que a gente dá ao documento, porque por causa do local, né, em São José da Costa Rica, que foi decidida a questão da convenção. Então, se eu tenho esse documento, eu preciso também de mecanismos para ajudar a vigiar se os países estão cumprindo as regras, se os países estão obedecendo ou se eles estão violando os direitos humanos. Agora, para a gente falar a respeito da Comissão Interamericana especificamente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é composta por 7 membros, já caiu em prova, então você tem que saber disso. Esses 7 membros, eles são dos países, mas eles não representam os seus países. Eles são eleitos ali numa Assembleia Geral, tem uma rotatividade ali, né? E aí eles vão discutindo os direitos humanos e não falando em nome do seu país. Na ONU, por exemplo, a gente tem os estados membros que representam-se a si mesmo, né? Aqui não. Quando a gente está falando em termos de comissão, a gente vai pensar que eles estão atuando a título de pessoa, né? A título individual. Na comissão, a gente tem a Flávia Piovesan, que é uma brasileira. A gente tem lá na comissão, né, o presidente, 2 vice-presidentes e os comissários. Então, a Flávia Piovesan é a primeira ou a segunda vice-presidente ali, faz parte, está na gestão, foi eleita em 2017 e fica até agora esse ano de 2021. Então, a gente tem essa figura importante, né, representando ali o nosso país. Mas, lembrando, quando a Flávia se manifesta, a Flávia não está falando em nome do Brasil. Ela está ali falando em nome da OEA. Ela está falando em nome dos estados. Ela está falando em nome da convenção. Ela está falando em nome do sistema, ok? Então, quais são as competências, né, dessa comissão? Ela vai receber, investigar e analisar as petições. Ela também pode realizar visitas in loco, ou seja, ela pode ir até o país que está supostamente violando as regras de direitos humanos para verificar se de fato aquilo está acontecendo. Ela pode fazer recomendações também, né, para melhorar aquela situação, e ela pode principalmente apresentar situações à Corte Interamericana. Ou seja, ela pode levar uma situação a julgamento. E olha só que bacana que tem na comissão. Na comissão, pessoas ou grupos de pessoas ou outros estados, né, podem denunciar violações de direitos humanos. Então, se eu, Ana Carolina, estou sofrendo uma violação de direitos humanos aqui no Brasil, eu busco, né, auxílio e orientação dos órgãos do poder público, né, busco por justiça,
tenta o acesso ao poder judiciário, busca os órgãos de segurança pública e ninguém resolve. A violação vai sendo ali massiva, né? Vai acontecendo várias vezes essa violação, o meu direito está sendo desrespeitado e ninguém no meu país toma providências. Aí sim, se eu percebo que eu estou tendo essa violação e que não foram tomadas medidas no país, eu posso peticionar a comissão, contando a minha situação, explicando e pedindo providências. Isto porque sim, eu vou ter ali uma defesa, né? Eu tenho um órgão que zela pela defesa da convenção, eu tenho um país que faz parte e que não está respeitando a convenção, e aí sim eu vou ter uma atuação da comissão e quem sabe até mesmo da corte. Isso já aconteceu com o Brasil várias vezes. Inclusive, a gente tem os casos aí, né, que podem cair em prova. A gente pode ter de referência aí o caso mais óbvio que me vem à mente aqui agora, o mais conhecido, é o caso da Maria da Penha, que inclusive deu origem àquela ideia de Lei Maria da Penha, né, a 11.340, para poder utilizar ali de mecanismos, né, contra a violência doméstica no nosso país. A gente tem essa situação de denúncia da Maria da Penha, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a tomada de providência e o caso sendo levado ali à apreciação. A gente tem também a situação do Carandiru e a gente também tem a chacina da Candelária. São exemplos que eu posso dar aí para vocês. Mas são vários casos, né? O Brasil, infelizmente, como eu disse para vocês, ele adere a muitos tratados, ele participa de muitas ideias ali dos direitos humanos, mas a gente também tem muitas violações, né? Dentro do nosso âmbito nacional aqui. Então, a gente fica com essa ideia aí para a prova que pode ser cobrada de que uma pessoa, um grupo de pessoas pode estar ali denunciando. É o que a gente não viu lá na ONU, né? Quando a gente fala que tem essa ideia lá no protocolo facultativo, né? Dessa atuação, das denúncias, de apreciação lá no comitê, aqui a gente já tem na OEA, o Brasil participa. Em relação à Corte Interamericana, ela vai ser uma instituição de fato judicial, muito parecida com o nosso sistema processual aqui. E aí, ela é autônoma, ela fica em São José também, né, a sede, e lá vai ser de fato apreciadas as situações. Ela tem dois papéis, na verdade, né? Ela tem a competência contenciosa para poder resolver ali os conflitos e ela também tem competência consultiva. Então, a gente pode levar um caso, a gente não, tá? Eu vou inclusive corrigir, eu tenho o hábito de falar a gente como se eu fosse um país. A gente, pessoa, né? Nós, enquanto pessoas, não podemos ir diretamente à corte. Essa é a grande diferença. A gente pode peticionar na comissão e a comissão levar o nosso caso para apreciação na corte. Mas, enquanto pessoas ou grupo de pessoas, a gente nunca vai poder levar um caso diretamente à corte, ok? Isso pode cair aí na prova para vocês. Então, o que acontece ali? Ela foi criada em 1979 e ela é composta pelos juristas que vão ter esse papel aí, né, de dar o parecer ou de resolver algum conflito. Nós já tivemos, obviamente, casos do nosso país que foram parar na Corte Interamericana e nós, inclusive, fomos punidos. E aí a gente também tem, que fica mais discreto, a gente chama muita atenção para o contencioso, né, muita atenção para as punições e esquece da parte consultiva. Talvez caia em prova para vocês, então achei interessante colocar aqui que o Brasil, ele já pediu orientação na Corte Interamericana, né? Já pediu um parecer a respeito da situação, né? Sobre direitos das crianças imigrantes. E em 2014 foi emitida essa opinião consultiva número 21 em resposta. O Brasil não fez sozinho, né? Foi uma união de países, ó, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai pediram, né, esse parecer aí. Então, vamos pensar na corte com essas duas finalidades, contencioso e consultivo, tá? E não confundir os papéis da corte e da comissão. A comissão, ela tá ali para monitorar, para poder reportar à corte uma situação, para poder acompanhar, né? Mas ela não vai julgar. Quem vai julgar é a corte.
A gente tem um outro tópico no edital de vocês que fala sobre a Constituição Federal e os tratados. Não dá para aprofundar nas regras de direito internacional, nem das regras constitucionais a respeito da incorporação dos tratados no nosso ordenamento jurídico. Mas se eu tiver uma aposta para fazer aí na prova, eu apostaria aqui, no artigo 5º, parágrafo 3º. Fica, inclusive, a referência aí para vocês darem uma lida antes da prova. O artigo diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional. Eu acho que se cair uma questão também, pode vir ou a letra de lei ou a ideia, dos status, do status aí do tratado com uma emenda constitucional. Lembrando que pelo rito tradicional, o tratado vai ter caráter supralegal, né? Ele vai ter essa característica aí de supralegalidade, sendo nessa situação do artigo 5º, parágrafo 3º, caráter de emenda constitucional. E aí também vale lembrar do princípio pro homine. O princípio pro homine, que a gente estuda em direitos humanos, é aquele quando a gente vê um confronto de normas de direitos humanos, a gente sempre vai aplicar aquela que for mais favorável à dignidade da pessoa humana. Todo mundo gosta muito de falar que direitos humanos é coisa de bandido, né? Protege bandido, direitos humanos só vem para defender bandido. É a única coisa que eu quero que vocês levem para a prova em relação a direitos humanos e bandido é isso. Lembra da regra do Código Penal. Lembra das regras processuais penais. O que a gente aplica? A gente não aplica a norma mais benéfica ao réu? Nos direitos humanos também, tá? Direitos humanos a gente aplica a norma mais benéfica, tá? Só que lá é in dubio pro réu e aqui a gente chama de pro homine, ou seja, na dúvida a gente vai aplicar a favor do ser humano, aquilo que dá mais garantias para ele, tá bom? A gente tem um tópico que eu também achei muito interessante trazer para vocês, que é a Política Nacional de Direitos Humanos. A Política Nacional de Direitos Humanos, ela vem através da Lei 7.037 de 2009. A gente chama ela de PNDH 3, porque nós tivemos 2 anteriores, né? Então, a gente tem a Política Nacional de Direitos Humanos 1, a Política Nacional de Direitos Humanos 2 e agora a mais atual, a Política Nacional de Direitos Humanos 3. Então, são 3 documentos distintos. Esse hoje é representado pelo Decreto 7.037. O que a gente precisa ter em mente para poder conseguir responder uma questão a respeito da Política Nacional de Direitos Humanos? A gente precisa saber que essa política ela tem 6 eixos e 25 diretrizes. Dá tempo de ler antes da prova, professora? Com certeza. Por quê? A política, ela é uma ideia de noções gerais ali. Ela não te obriga a fazer nada, ela não está te dando ali, faça assim, você tem o prazo X e etc. Não, ela está te dando ideias, diretrizes, como que você vai caminhar, né? Quais são as ações que você vai ter que realizar ali para chegar nesse status de nacionalizar os direitos humanos, de dar acesso, conhecimento, informação às pessoas que residem aqui no nosso país a respeito dos seus direitos. Então, a gente tem 6 eixos orientadores e a gente só levar essa noção dos eixos, a gente já consegue responder algumas questões. O primeiro eixo orientador é a interação democrática entre o Estado e a sociedade civil. Por quê? A gente precisa compreender que para bem executar os direitos humanos, a gente precisa dar um espaço para a sociedade se manifestar. E aí a gente vai vir com aquela ideia de reforçar a democracia, reforçar a cidadania, reforçar a participação social, reforçar a participação política, né? A nossa participação na vida política e assim por diante. Dentro desse eixo, você vê a diretriz, né? Como eu disse para vocês, são 6 eixos, e aí ao longo do texto da lei, em cada eixo vem uma diretriz, algumas diretrizes, e ao todo formam 25. Além disso, tem também as ações estratégicas, mas elas não costumam cair em prova, não. No eixo orientador 2, a gente tem desenvolvimento e direitos humanos. Então, como que a gente deve realizar o desenvolvimento dentro do nosso país da cultura de direitos humanos? E aí, no eixo orientador 3, temos universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Aqui a gente está voltando para a ideia de minorias. Então, a gente vai tratar ali dos grupos vulneráveis, como permitir a questão de maior acessibilidade e assim por diante.
Aqui a gente vai englobar tudo, né? Uma ideia, por exemplo, quando a gente pensar em igualdade de gênero, quando a gente pensar em pessoas com deficiência, quando a gente pensar na questão racial, tudo que a gente estiver pensando para poder igualar está dentro desse eixo orientador aqui. No eixo orientador 4 é o eixo que pode ser mais cobrado para vocês. Então, olha, professora, não deu. Eu não estou com tempo para ficar estudando, estou com matéria acumulada, não vou dar conta. Não consigo pegar essa lei, esse decreto, e ler ele todo. O que eu posso ler só para me dar uma ajuda? Se você não consegue ler ele todo, lê pelo menos o eixo 4, porque o eixo orientador número 4 é o eixo voltado aí para a segurança pública. Ou seja, é justamente onde você quer estar daqui a um tempo, né? Você quer ser aprovado no concurso, né? Um concurso de carreira policial, e você vai compor aí a segurança pública. Então, a gente vai ter segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Eu apostaria num estudo mais profundo de segurança pública, porque, além de estar na política, a gente também tem um tópico específico sobre ele. Então, segurança pública e direitos humanos é uma matéria que a gente consegue discorrer bem a respeito com base na nossa própria atualidade. Então, a gente pensar na segurança pública como responsabilidade de todos, mas como dever do Estado, conforme consagra ali o artigo 144 da Constituição Federal. A gente pensar nos órgãos que compõem a segurança pública. Um deles você quer fazer parte, que é a Polícia Civil, mas tem Polícia Militar, temos bombeiros, temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária e assim por diante. O eixo orientador número 5 fala sobre educação e cultura em direitos humanos. Olha só, outro tópico do edital de vocês. Nesse tópico aqui, inclusive, vocês podem pensar, né, no Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos. A gente tem um programa voltado para isso, que vai trazer ali a ideia de quem é responsável por disseminar os direitos humanos, como que deve ser inserido isso dentro da educação básica, dentro da educação superior, dentro da educação não formal, como que os órgãos de justiça e segurança pública devem trabalhar, e também, por incrível que pareça, muitos candidatos se assustam, né, quando se deparam com uma questão falando sobre isso, a mídia, o papel da mídia na educação e cultura em direitos humanos. Isso tudo vai estar ali no Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, que existe, né, pelo governo federal. Aí vocês conseguem encontrar o documento, conseguem dar uma lida, mas ele tem umas 82 páginas, mais ou menos. Conseguem passar o olho, né, reta final, não dá para dar aquela lida aprofundada. Mas ele vem com essa ideia, né, de reforçar a educação para fazer valer a cidadania e democracia, conhecer os seus direitos. E ele vem com essa ideia também de que você não precisa ter uma grade de educação em direitos humanos dentro da escola. Então, eu tenho português, matemática, direitos humanos. Não. Tudo que eu fizer dentro da minha grade curricular, eu tenho que inserir direitos humanos. Então, eu vou ter ali, na educação básica, como que eu posso trabalhar essa questão de interpretação de texto, essa questão aqui de português, essa questão de biologia, voltada com um olhar mais humano, sempre pensando no tratamento humanístico da coisa, né? Então, educação e cultura em direitos humanos. Não é cultura no sentido de a cultura ou patrimônio cultural, é transformar numa cultura, criar uma cultura de direitos humanos. E aí, o eixo orientador 6, ele tem a ver ali, ele foi incluído aí pela presidente Dilma. Na verdade, essa legislação é da época do presidente Lula, mas ele tinha só 5 eixos, né? A base ali do decreto eram só 5 eixos. E aí, no governo Dilma, foi inserido direito à memória e à verdade. E aí a gente reforçar sempre, né? Eu acredito que eu posso falar aqui com segurança que esteja voltado para a própria ideia ali do momento de ditadura. E aí a gente teve a CPI, né? Voltada aí para essa questão das torturas praticadas na época, de toda a situação que ocorreu ali na ditadura. E esse eixo orientador, ele está voltado para isso. O respeito aos direitos humanos, mas o respeito à memória também, né? Do que foi vivido ali e trazer a verdade à tona, porque às vezes a gente aceita como referência ali de que aquilo não aconteceu, de que está sendo exagerado, que a história está sendo mal contada. Então, dar validade à história para reforçar a importância dos direitos humanos e como o desrespeito a eles causa tantos prejuízos às pessoas.
Política Nacional de Direitos Humanos, realmente, eu acho que vocês levando os 6 eixos aí, as 25 diretrizes para a prova, vocês conseguem responder uma eventual questão que apareça. Para finalizar, a gente não consegue abordar tudo, infelizmente, mas isso aqui eu queria trazer para vocês, porque é um tema muito simples e é um tema diferente para ser cobrado aí dentro dos editais. Eu não tinha me deparado ainda, né, nesse tempo de Monster, com a Agenda 2030 como tópico de edital de direitos humanos. A Agenda 2030, ela surge de uma necessidade de melhoria nos campos dos direitos humanos. A gente tem, em 2000, a Agenda de 2000 a 2015, que a gente chama de desenvolvimento ali dos objetivos do milênio. Então, a gente traçou metas em 2000 até 2015 para poder mudar o mundo. Então, tem uma imagem semelhante a essa que eu trouxe para vocês, mas com apenas 8 ícones, que são justamente os 8 jeitos de mudar o mundo. Então, seriam situações ali que foram colocadas como metas nas agendas dos Estados-membros para que a gente reduzisse situações que eram prejudiciais aos direitos humanos. Então, por exemplo, reduzir a fome, né? Cuidar da educação, garantir maior acesso das crianças à escola, questão da pobreza, da desigualdade e assim por diante. O que aconteceu? Quando a gente viu que em 2015 estava caminhando muito bem, os países estavam conseguindo bater ali nos números, né? Inclusive o Brasil teve índices muito bacanas, por exemplo, em relação à saúde materna, em relação ao cuidado da mãe, da gestação, nós tivemos uma redução muito boa de óbitos, né? Nós tínhamos alto índices de óbitos fetais e óbitos maternos, esses índices foram caindo. Mas quando a gente olhava os gráficos, né, e aí a gente tem a referência do Índice de Desenvolvimento Humano, que é realizado aí pelo PNUD, a gente via que o Brasil, enquanto país, tinha redução, mas às vezes num lugar ou em outro não tinha alteração ou até aumentava. Então, o que a gente faz de 2015 em diante? Não apenas em relação ao Brasil, mas em relação a todos os Estados-membros ali que concordaram com essa agenda. A gente cria a ideia de que nós não vamos mais simplesmente querer reduzir números e a nível de país, a nível global e a nível de país. Nós vamos cuidar disso, vamos setorizar em cada lugar aí, em cada município, em cada estado, para que a gente melhore esses números em 100%. E aí surgem esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, antes a gente tinha 8 objetivos de desenvolvimento do milênio e agora a gente tem, né, até 2030 essa agenda com os 17 ODS. Então, a gente vê aqui erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. E quando eu começo a trabalhar essa ideia, eu já não quero mais simplesmente que as pessoas tenham acesso ao alimento. Eu quero que ela tenha acesso ao alimento, um alimento de qualidade, com nutrientes suficientes ali para a vida dela, que seja uma questão balanceada, que leve as outras, né? Leve a saúde ao bem-estar. Todos eles estão interligados, todos são interdependentes. Aí, na educação de qualidade, quando eu queria, lá nos 8 jeitos de mudar o mundo, falar em educação, eu queria trazer crianças para a escola. Agora não. Agora eu quero educação de qualidade, em todos os níveis. Eu não quero só que a criança venha para a escola, eu quero que ela venha e tenha o prazer de estar na escola. Eu quero que ela tenha ali, além do aprendizado, uma qualificação para o trabalho, que ela se transforme num ser humano melhor, que tenha sua dignidade respeitada e que ela consiga depois prover sua subsistência. Então, você vê que vai muito além. E aí, eu deixei aqui para vocês, né? Tem a igualdade de gênero, dentro da igualdade de gênero, a valorização da mulher, empoderamento feminino, né? Água potável e saneamento, energia limpa e acessível, uma energia que seja limpa, acessível, mais barata, uma água também que seja acessível, que as pessoas não precisem, né? Como acontece em muitos lugares aí, percorrer quilômetros de distância para ter acesso a elas, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura chama a participação das empresas, né, para contribuir aí com o desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades, e aí a gente vai pensar também nas minorias, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis,
ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes. Aqui a gente vai ter muito voltado para a questão de segurança pública, corrupção, o combate, né? Acesso às garantias aí, da justiça gratuita, acesso ao judiciário, isso tudo está ali no 16. E parcerias e meios de implementação. Então, a gente assume, né? O Brasil assumiu esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a gente tem aí até 2030 para fazer valer essas metas que a gente desenvolveu junto com os outros países aí. Então, fica aí de referência, pelo menos um esboço do que seja aí cada um deles, para a gente conseguir levar em prova, porque eu acho que pode cair uma questão dessas, já que é um tema novo. Quando o tema é neném, assim, né? O tema é bebezinho, novinho, a gente fica de olho, porque sente que vai cair alguma questão a respeito. No mais, pessoal, eu só tenho a desejar aí para vocês uma boa sorte, boa prova, né? Espero que vocês consigam aproveitar dessa revisão aí e deixo aqui para vocês, a determinação de hoje te leva à farda de amanhã. Só sucesso, pessoal, até a próxima!